Eu gostaria de abrir a palavra do Senhor. Se você a trouxe, convido a abri-la comigo. No Salmo 139. Salmo 139, eu vou ler o verso 16. Declara o salmista: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os teus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Este salmo fala da onisciência de Deus. Deus que está em qualquer e em todo lugar, inclusive dentro do pensamento do homem. Ele sabe tudo a respeito de tudo e de todos. E Ele sabe inclusive quantos dias cada ser humano vai viver. E esses dias o Senhor tem tanta garantia da sua onisciência que já descreve o começo e o fim e todos os detalhes de uma vida. Predestinação? Não. Conhecimento do amanhã, como do hoje, como do ontem. Este jovem não estava predestinado para morrer no dia 3 de novembro. Deus o predestinou para a salvação. Jesus veio para nos dar vida, para nos dar vida em abundância. Mas ocorre que pela entrada no pecado todos morremos. E Deus, e somente Deus, sabe o dia e a hora da morte de cada um. Inclusive sabe a forma como cada pessoa vai morrer. Sabendo o tempo de vida que cada ser humano terá, Ele atua com seu Espírito, convidando cada pecador para pôr a sua vida em ordem, para que possa morrer seguro em suas mãos. Não há forma de se morrer seguro se não for nas mãos de Deus. Jesus Cristo, quando estava pendurado numa cruz, com o seu último fôlego de vida, clamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Lucas 23, verso 46. Se Deus sabe que cada pessoa precisa morrer com a vida em suas mãos, Ele fica com muita tristeza quando vê um filho seu caminhando velozmente para o dia da sua morte e ainda assim viver em trevas longe dos seus braços, porque Ele sabe que a única forma de morrer seguro é morrer em seus braços. E quando Deus, como soberano e onisciente, vê que a trajetória da vida de alguém está chegando à reta final, Ele intensifica os esforços para salvar. Isso implica em diversas oportunidades oferecidas, programas, projetos, anjos, visões, sonhos. Ele intensifica para fazer o pecador entender que o seu dia é chegado. Eu já vi muitos casos de pessoas que estavam vivendo em grandes pecados e depois morrem. Mas quando eu converso com um parente próximo, ouço a declaração de que ele estava dizendo que ia tomar uma decisão de mudar. Estava dizendo: pastor, ia buscar a Deus, ia deixar essa vida que estava vivendo, ia procurar a igreja. Na verdade, o que estava acontecendo era o angustiante convite do Espírito Santo dizendo: filho, teu fim chegou, entrega a tua vida nas mãos de Deus. Só que a consciência já está tão cauterizada pelo viver no pecado, alienado de Deus, que não entendeu que a sua vida é como uma neblina, e que ficou adiando, contentando-se em ficar apenas
no estágio das promessas. Mas também já vi na vida de muitas pessoas acontecer o que aconteceu com George. Ouviu o urgente clamor do Espírito Santo, entendeu o chamado e pôs a sua vida nas mãos de Deus. Reconciliou-se com Ele e morreu. Porém, seu nome já estava escrito no livro da vida e tem a garantia da ressurreição por ocasião da segunda vida de Jesus Cristo. Fui pastor de uma cidade, estava realizando uma cerimônia batismal no Rio. E o genro de um homem disse para mim: pastor, vai visitar o meu sogro. Desculpa, meu avô, o neto dele. Vai visitar o meu avô. Tem 90 anos. Porém, ele sem o conhecimento de Deus, teve casos ilícitos com mulheres, e agora aos 90 anos estava tendo a oportunidade de uma visita. Então lhe fiz uma visita, fiz uma entrevista, e depois de perceber que ele tinha crença básica, nas crenças fundamentais básicas do cristianismo, eu fiz um apelo para ele. Então, por que se o Senhor crê, se Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo, por que o Senhor então não toma a sua decisão de ser batizado? Ele disse: quando? Eu disse: agora à tarde. Ele disse: não, pode ser amanhã de manhã. Eu disse: pode ser. E domingo pela manhã eu fiquei na cidade e batizei. Vim para a minha casa a 90 quilômetros de distância. E na noite de terça-feira recebi o telefone às 8 horas. Pastor, o senhor está ainda aqui na cidade? Eu disse: não, estou em minha cidade, pastor, o senhor fulano de tal acabou de falecer e a família quer que o senhor esteja aqui para fazer o seu culto fúnebre. Batizou no domingo, entregou a sua vida nas mãos de Deus no domingo, e quando foi na terça-feira descansou no Senhor. Semelhantemente, George, um jovem com uma juventude sombria e incerta, teve uma carreira promissora e um grande futuro pela frente, não fosse o maldito encontro com o mundo das drogas. Usou cocaína, crack, bebidas, viveu a vida em festas, em orgias, em depravações. Era um homem que alguns poderiam dizer digno de morrer, talvez alguns pensassem. Só que Deus dizia: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não desejo eu, pelo contrário, que o perverso se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel 18:22. Pelos motivos que só Deus sabe, ele buscou encontrar nos prazeres momentâneos do vício e também do mundo o que somente em Deus ele poderia ter encontrado. Assim viveu, assim sofreu e assim fez muitos sofrerem. Mas Deus o amava, Deus o esperava, Deus o conhecia, ouvia o clamor de intercessão de Jesus dizendo: Pai, perdoa o George, porque ele não sabe o que faz. Deus o esperou por longos anos e o convidou a ser um sucesso. E Deus estava preocupado com ele, porque o seu dia estava chegando. E quando Deus viu que lhe faltava um pouco mais de 40 dias de vida, ele deu a maior de todas as investidas. Ele preparou uma grande oportunidade e começou uma grande obra. A Igreja Adventista do Sétimo Dia promoveu nos dias 20 a 27 de setembro um programa chamado Roupão da Fé, uma obra de resgate dos ex-adventistas e daqueles que conheciam a mensagem da volta de Jesus, mas que não tinham tomado ainda uma decisão. O programa começou no sábado, e algumas pessoas foram resgatadas sábados e outras no domingo, segunda, e cada dia as visitas. E quando foi na tarde de quarta-feira, o obreiro, o irmão Gilmar Pimentel, e a nossa irmã, ele estava por auxiliadora, parceira, companheira de dupla, missionária, a irmã Gleice Gonçalves, passou numa praça e viu que o George estava tomando bebida em um bar. Então disse para Gilmar Pimentel:
olha aquele ali, vamos resgatá-lo. Ele é alguém que por muito tempo frequentou a igreja adventista, só que não tomou a decisão, conforme vocês conseguem ver detalhes aí no boletim. O resto da história vocês conhecem. Jesus o salvou? Sim, Jesus o salvou. O profeta Isaías diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ao ladrão da cruz, ele estava pendurado numa cruz, não teve tempo para se batizar, não devolveu o dízimo, não mudou o estilo de vida, não mudou a conduta, mudou o mais importante, mudou a disposição mental, mudou o coração, creu em Cristo e clamou dizendo: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E Jesus disse: sim, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Se o ladrão da cruz foi salvo, eu creio que George, esse jovem, morreu na fé, e nele se cumpre agora a palavra profética: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras prossigam. Apocalipse 14, versículo 13. George morreu. Não queremos nos interessar quanto ao seu passado. O que nos interessa é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo. Deus nunca quis que ele morresse no pecado. E Deus está feliz nesta manhã, como todos nós, porque apesar de estarmos nos despedindo deste corpo mortal, corruptível, a vida deste homem foi posta nas mãos de Deus antes da sua morte. E na volta de Jesus, George vai surgir do pó, com um corpo mortal, incorruptível, glorioso, e será levado para o encontro do Senhor nos ares. Restou a George um sonho. Ele tinha um sonho. Ele queria ver a sua esposa também ser batizada. A George está nos deixando sem ter visto esse sonho. Mas Deus está filmando isso aqui. Um dia George vai assistir essa cena e ele vai ver o que aconteceu nesta manhã de novembro de 2014. Ele vai ver que ontem à tarde, quando a dor lhe apertava, ele parecia estar torcendo o coração. Débora veio à casa de Deus, a este lugar onde o seu marido foi achado pelo Senhor e recebeu a salvação. E em muitas lágrimas, alguém disse: pastor, ela fez uma promessa, ou propôs no seu coração uma coisa. Ela queria fazer uma surpresa, ela tem plano de ser batizada. Queria esperar sua mãe chegar de Brasília para ser batizada.
eu vou interromper a história e eu vou convidar aqui os amigos, irmãos de Geórgio, que foram vestidos com as vestes de salvação. Nesse caixão está a veste de salvação. Aqui está o roupão do batismo, com o qual Geórgio desceu as águas daquele batistério. Uma forma de fazer uma homenagem a Geórgio. As 59 pessoas que juntamente com ele foram batizadas para obter a salvação estão agora entrando. Estas vestes representam a salvação, o resgate, a oportunidade. Eles estão dizendo: valeu, Geórgio. Eu ouvi o chamado de Deus para a salvação. E aqui estão dizendo: nós nos despedimos de Geórgio, mas as vestes que foram postas de Geórgio foram postas em nós. E Jesus nos dará juntos um dia as vestes da justiça. Nos dará as vestes da imortalidade, da incorruptibilidade. E eu perguntei para Débora: você gostaria de ser batizada no dia que você se despedisse de Geórgio? E ela disse assim: gostaria. E nessa manhã, o roupão da fé que salvou Geórgio será posto no corpo de Débora. E Débora faz agora uma aliança com Geórgio. Débora não quer se despedir de Geórgio com uma fé diferente. Fé iguais. Geórgio um dia vai ver essa cena e vai ver que no dia que Débora se despediu dele, abraçou a fé que ele abraçou, vestiu as vestes que ele vestiu, desceu as águas que ele desceu, lavou seus pecados, tornou-se membro da igreja de Cristo e deu os passos seguintes na esperança de receber o seu marido com a mesma fé, aguardando a volta de Jesus Cristo. E por isso nesta manhã eu e vocês estamos vendo uma coisa nunca vista antes, mas os milagres de Deus não são de se explicar. Nós devemos aceitar. Deus está fazendo grande obra nessa cidade, salvando pessoas. Ele sabe que muitas pessoas estão com seus dias contados. Ele está chamando pessoas ao arrependimento para aceitar a sua salvação. E agora eu quero convidar a Débora para seguir os passos que Geórgio seguiu. É melhor ir pra ali. E você filma na igreja toda, faz o vídeo por completo. Vem pra aqui, olha assim ali também, pra lá, tudo lá. E apareceu ali. Não apareceu não, né?
mas Deus sabe de todas as coisas. E eu estou aqui hoje com esse mesmo compromisso, para ter a certeza que um dia a gente vai nos encontrar. Amém. Amém. Está sobre ela mais que um pano. Está sobre o seu corpo um símbolo, um selo, que estão as vestes que salvaram pela graça de Jesus e pela fé, o irmão Jorge. Amém. E aqui está a mesma testa, um só corpo, uma só carne, uma só esperança, uma só fé, um só Senhor. Prezada irmã Débora, somos surpreendidos pelas coisas da vida, mas é maravilhoso quando nós também surpreendemos até mesmo o coração de Deus. Jorge não pode estar vendo mais isso aqui, mas por causa dessa tua decisão, você o verá outra vez abraçar ao seu corpo. Amém. Amém, Senhor. E um dia Deus vai te mostrar como que um filme, toda a tua história, e até o próprio Jorge assistirá esse momento, e ele vai dar glórias eternamente a Jesus e ao Espírito Santo por ter trabalhado em tua vida e convidado a Ele presente em você e a sua família com Ele por toda a eternidade. Amém. E conforme a tua profissão de fé em Jesus Cristo e a tua decisão de ser batizado como Jorge foi, para partilhar a mesma fé, para a remissão dos teus pecados e para que teu nome também esteja escrito no livro da vida, eu, como ministro do Santo Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, como batizei de Jorge e das boas, eu também agora te batizo com o roupão da fé, com o roupão da esperança, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.